Caros irmãos e irmãs, este encontro de Jesus com a samaritana é um dos mais belos e também mais significativos para a revelação da mensagem de Jesus ao mundo. Israel era um povo só, formado pelas 12 tribos. Tiveram os patriarcas como suas lideranças, depois os profetas, os reis e, por fim, quando Salomão morreu, 10 tribos em 930 a.C. se dividiram e não quiseram o filho de Salomão, Roboão, como seu rei. Apenas as tribos de Judá e Benjamim aceitaram Roboão, filho de Salomão, como seu rei, e as outras 10 que ficam no centro e no norte, a Samaria e a Galileia, ficaram sob o governo de Jeroboão, um dos generais de Salomão. Sendo o mesmo povo, passaram a ser 2 povos por questões políticas. Em 722, os assírios vieram pelo norte, invadiram a Samaria e levaram as pessoas de mais alta classe social e fizeram uma grande mistura, um grande sincretismo religioso. De modo que os judeus, que já tinham problemas com os samaritanos e vice-versa, por questões políticas, agora passam a ter um problema ainda maior por questões religiosas. Achavam que os samaritanos eram pessoas não muito puras, eram pessoas que tinham religião, mas eram mais ou menos como o nosso povo. Iriam no candomblé, que lá não era candomblé, mas eu estou colocando no tempo de hoje. Iria numa reunião protestante, iria numa reunião espírita, noutra coisa que tivesse, mas continuava tendo aquele sentimento religioso. Mas os judeus não aceitavam. Jesus, que foi criado na Galileia, que fica ao norte, sendo que o norte é embaixo e o sul é na serra, tinha que vir para Jerusalém, e vindo para Jerusalém, passaria na Samaria. E é interessante que diz que Jesus está cansado e sedento, e se senta à beira do poço de Jacó, que hoje é a cidade de Siquém. Na época se chamava Sicar, mas deu Siquém, hoje, que são as mesmas letras no alfabeto aramaico. E acontece aquela cena que nós nordestinos vimos nossos avós, nossas mães, ou até alguns de nós fomos ao Cacimbão buscar água para suprir as nossas necessidades de água. Aquela mulher chegou
com um pequeno pote que se chamava cântaro. Vocês sabem que esse osso aqui do nosso ombro, que segura o ombro, chama omoplata, o povo chama cantareira. Por que cantareira? Porque segurava o cântaro. Botava o cântaro aqui, então se segurava na cantareira. Hoje as pessoas não sabem mais isso não, mas são aquela realidade. Ela vem buscar água. E Jesus se apresenta, diz, suplicando, dá-me de beber. Mas ela recorda para Jesus, reconhecendo nele um judeu, recorda toda aquela situação de desentendimento, tanto político como religioso, entre os samaritanos e os judeus. Jesus sabe que tanto faz ser de direita como de esquerda, tanto faz ser jovem como ser idoso, tanto faz ser rico como ser pobre, tanto faz ser branco como ser preto, tanto faz ser bonito como ser feio. Todo ser humano vive mergulhado numa série de necessidades. No nível das necessidades, todos nós somos os mesmos. Os estudos dizem que o corpo de um bebê humano tem entre 92% a 97% de água. E no idoso pode chegar até apenas 62%. Entretanto, sempre somos mais água do que qualquer outro elemento. Por isso a água é tão importante. Sem a água, nenhum ser vivo sobrevive por muito tempo. Mas a água é apenas o primeiro elemento de necessidade, não é o único. Nós precisamos de água, nós precisamos de oxigênio, respiração, nós precisamos de alimento e, sobretudo, nós precisamos de gente. A maior fome de um ser humano é por outro ser humano. Nós temos fome de gente, sede de gente. Nós somos seres gregários. E se nós formos ver quando uma criança nasce, como ela tem sede da mãe. Um instante que a mãe se distancia, ela chora. A mãe chega, nem precisa botar às vezes no peito. Basta ouvir a voz, ouvir o toque, sentir o toque da mãe, ela se acalenta, ela fica tranquila. Aos poucos nós vamos sentindo necessidade de outras pessoas. E aos poucos ainda vamos percebendo que as pessoas já não satisfazem a nossa sede. Quantas esposas passam o dia esperando um elogio, um carinho, um reconhecimento do esposo a quem elas se dedicaram a vida inteira. E às vezes não vem. Esta sede de afeto, de carinho, de reconhecimento, de gratidão, não vem. Quantos esposos esperam e têm sede de sua esposa ser mais carinhosa, mais atenciosa, mais romântica, também não vem. E fica aquela secura
daquela relação, porque quando se começa a ser cura num relacionamento, a primeira coisa que desaparece é o diálogo. Eu desejo, mas não digo. O outro deseja, mas não diz. E ficam os dois sedentos. Porque nenhum quer dizer que está precisando do outro. Com os nossos filhos, quando a gente vai num abrigo, quando a gente vai visitar um idoso, quando a gente escuta que dedicaram a vida toda aos filhos. E os filhos, qual foi a última vez que você passou a mão na cabeça da sua mãe ou do seu pai acariciando? Às vezes só quando ele morre é que chega e começa a passar a mão na cabeça. Ah, passou o tempo. Já passou o tempo. Aquela atenção que nós temos sede. Uma planta sem água e sem os sais minerais morre. Assim também um ser humano sem afeto morre. A ponto de um estudioso cristão, embora não compreendido pela ortodoxia do cristianismo, que foi Spinoza, dizer que nós estamos em contato com o mundo, e à medida que nós recebemos energias do mundo, nós aumentamos a nossa potência de viver e sentimos alegria. E quando os outros carregam a nossa energia, nós diminuímos a nossa potência de viver e sentimos tristeza. Durante o dia, você tem sentido mais alegria ou mais tristeza? Eu achei bonito uma pessoa, eu não estou lembrado, uma pessoa, eu sei que era uma pessoa dessas aí famosa, alguém perguntou: você é feliz? Era uma mulher. E ela respondeu: eu sou feliz muitas vezes por dia. De fato, não tem como a gente ser feliz direto. Nós sabemos uma notícia, nos alegramos. Chega outra notícia, nos entristecemos. Uma nos joga para cima, outra nos joga para baixo. Mas permanece esta sede do outro. Nós sentimos sede dos outros, da presença, da atenção, da gratidão, do reconhecimento. Mas não basta que nós sejamos apenas sedentos. É importante que nós também sejamos condutores de água para a sede do outro. O mesmo Jesus que diz: dá-me de beber, diz para ela: ah, se tu soubesses quem é que te pede água, porque tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. A mesma mulher que veio buscar água e diz: dá-me desta água, para que eu não tenha mais que voltar aqui. A mesma mulher deixa o cântaro e vai à cidade e anuncia Jesus. E aqueles outros que tinham sede de quem os compreendesse, vêm ao encontro de Jesus. Nós todos sentimos uma imensa sede de ser compreendidos. Mas nós podemos também
ser alguém que compreende para matar a sede do outro. E quando nós estamos no lugar de quem quer ser compreendido, nós estamos com sede. Quando nós, mesmo querendo ser compreendidos, mudamos o sinal e passamos a compreender, nós nos tornamos água viva. Às vezes, a gente quer que o filho compreenda a gente. E briga, e xinga, e chama atenção, e se maldiz, e se angustia, e não acontece. No momento que a gente começa a compreender o outro, a gente se sente feliz e diminui a briga, o mal-estar, o desentendimento. É esta água viva que Jesus quer nos oferecer. Eu já falei sobre uma música que sempre eu gosto de voltar lá. Se eu não me engano, o nome da música é Esquinas, do Djavan. E ele diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá, vamos trocar a frase. Sabe lá o que é não ter quem te compreenda e ter que ser capaz de compreender? É possível. É possível. Como é possível? Como é possível? Ele diz também lá na frente da música: sabe lá o que é morrer de sede de frente para o mar? Olha como é engraçado. Às vezes nós estamos diante de um mar de pessoas querendo ser compreendidos, quando a chave da água viva é compreender. Por isso que São Francisco dizia: que eu saiba mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha, gente, está tudo aqui diante de nós. Tudo aqui diante de nós. Cada um é chamado hoje a vir nesta igreja e sair daqui dizendo: quem eu posso compreender? Mesmo que você continue sentindo necessidade de ser compreendido, dá-me de beber. Me escuta, entende-me. Mas se tu não és capaz, pois senta-te, que eu te compreenderei. E se tu me deixas eu te compreender, tu e eu seremos mais felizes. É o que dizia Antoine de Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe. Hoje tu te sentas lá longe e olhas para mim só de rabo de olho. Mas amanhã tu te sentas um pouco mais perto. E nós, quando menos esperarmos, criamos laços. E aí nós sentimos necessidade um do outro. E se tu vieres às 4 horas, desde as 3, eu começarei a ser feliz. É possível. Vivamos assim e sejamos água viva, não aquela que queima no mar, mas aquela que aquece em nós e nos outros a alegria de viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus